com o vento, mas nós vamos tentar. A partir dessa sexta-feira, nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Ruth. Quem conhece o livro de Ruth? Quantos já leram o livro de Ruth? Quantos capítulos tem o livro de Ruth? O livro de Ruth é um livro curtinho, composto apenas por 4 capítulos. Historiadores dizem que este livro foi escrito, ali narrado, provavelmente, na época dos juízes de Israel. Ele é o 8º livro do Antigo Testamento, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, ou seja, o 8º. Tem alguma coisa para a página passada que está passando? Pezinho. Pezinho. O caderno aqui. Então, identifica aí o livro de Ruth. Enquanto você vai identificando o livro de Ruth, eu vou passando aqui, Já disse que é um livro histórico, que é o 8º livro do Velho Testamento. O nome Ruth quer dizer amiga, companheira. Esse livro de Ruth ele trata de alguns personagens, a saber, Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Malom, que é um dos filhos, que significa adoentado, enfermo ou enfraquecido. Quilion, que é um outro filho, que quer dizer aquele que falha, aquele que aniquila. E também fala-se de Noemi, que é a mãe, esposa de Elimeleque, que quer dizer encantadora, agradável. E fala também de uma outra personagem, por nome de Orfa, que quer dizer pescoço ou nuca, aquela que volta as costas. Dito isso, uma pequena introdução, nós iremos ler o capítulo 1 deste livro tão importante. O título aqui na minha tradução diz: Noemi e suas noras Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Quantas pessoas saíram? Ele, sua mulher e seus 2 filhos, 4 pessoas. 4 pessoas, vai prestar atenção. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Agora já não eram mais 4, mas sim 3. Preste atenção nesses números. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Interessante esse versículo 6. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco
benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em sua casa, em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ei por eles, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Interessante esse pedaço também. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, se vem tu me ajudar, irei eu, e aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de me falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? Uma leitura tanto extensa, mas que nós precisamos entender muitas coisas deste livro, dessa história narrada. Observa que ela é uma história narrada com detalhes, e alguns outros detalhes a gente consegue imaginar pela leitura que é feita. Grandes coisas, eu fiz uma anotação aqui, mais ou menos umas 385 páginas que eu vou falar hoje. Os irmãos têm fé? Bastante. Amém, isso é bom. Então, no capítulo 1 tem algumas coisas que eu pontuei. Neste capítulo que nós lemos, a palavra diz que Elimeleque, juntamente com Noemi e seus 2 filhos, ou seja, 4 pessoas, saíram de Belém em direção a Moabe, porque a história nos diz que naquele momento a terra estava vivendo uma grande crise de fome. Agora, uma coisa a se pensar: Belém quer dizer terra do pão, certo? É uma expressão espiritualmente falando. A Bíblia, nós temos vários versículos que diz que ali
o Senhor ordena a bênção. Agora eles saem da terra do pão para uma terra distante, que não era uma terra do pão. O nome Moabe quer dizer de seu pai, que é um dos filhos de Ló. Hoje Moabe é a região da Jordânia, né, que é a margem oriental ali do Mar Morto. Então eles saíram da terra do pão, onde o Senhor ordenara a bênção, e saíram em direção de um outro país. Agora a pergunta que não quer calar: se a terra estava vivendo uma crise de fome, em Moabe também eles não iam passar fome? Sim ou não? Provavelmente sim, porque a crise era de fome, a fome era na terra. Houve grande fome na terra, entendeu? E aí sai da terra do pão em busca de uma vida melhor em um outro lugar. Observa que mais nenhuma família teve essa prática, a não ser a família de Elimelec com a sua esposa, os seus 2 filhos, 4 pessoas. Aí a Bíblia diz que quando eles chegaram lá em Moabe, observa que a vida teria que começar tudo do zero praticamente. Em Moabe eles não conheciam ninguém, não tinham familiares lá. Então em Moabe eles começam praticamente do zero. E aí acontece um episódio, a morte do pai. Aí aqui é um ponto interessantíssimo. Morrendo o pai, os filhos já não têm mais a referência do pai. Óbvio que nós, filhos, como temos nossos pais vivos ou não, nós temos a referência de um pai. Independente se ele foi um bom pai, independente do que ele tenha nos ensinado, nós temos essa referência. Porém, quando um morre, a gente sente como se fosse um pedaço nosso que estivesse indo embora. Essa referência do pai, Malom e Quilion perderam. E Noemi ficou viúva, de modo que os 2 filhos se casaram com mulheres também moabitas. Agora, outra pergunta: os moabitas tinham a mesma prática dos hebreus? Não, eles tinham uma prática politeísta, né? Isso é a prática de adoração a outros deuses, vários deuses. Então, eles contraíram matrimônio com mulheres que não eram da linhagem de Israel. Aí aqui você tem um outro contexto aqui, né? E a Bíblia fala que eles ficaram aproximadamente por 10 anos neste lugar. Só que nesse período de quase 10 anos morreram-se também os filhos. Então nós tínhamos uma família completa de esposa, marido e 2 filhos. O marido faleceu, a esposa ficou viúva, os 2 filhos casaram, aí agora eram 5, os 2 filhos morreram, 12 é 3, só que agora 3 mulheres. Ou seja, eles já não tinham a proteção, já não tinham mais a cobertura e a provisão, que quem provê esse tipo de coisa é o homem. Nós homens somos responsáveis, somos sacerdotes da nossa casa, nós somos o provedor da nossa casa, nós somos o protetor da nossa casa. E agora elas não tinham isso, porque os homens da família tinham morrido. E uma mulher viúva naquela época, normalmente elas padeciam necessidades, elas viviam de uma forma escassa, exatamente pelo fato de não ter o marido. Então, discorrendo mais aqui, Noemi fica sabendo que o Senhor abençoou o seu povo. Mais precisamente aqui, o verso 6: então se levantou ela com as suas noras
e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Agora a gente faz aqui uma analogia. Provavelmente, se Elimeleque tivesse permanecido com a sua família em Israel, não teria acontecido esse fato. O fato aconteceu exatamente porque eles saíram da direção, eles saíram da presença, da terra do pão. Por que Deus não visitou Noemi lá onde ela estava, em Moabe? Porque a bênção do Senhor era ordenada para Israel, para os hebreus, onde eles estavam. Então o que nós aprendemos aqui com essa lição? Jamais nós... que lição que nós aprendemos aqui? Jamais devemos sair da presença de Deus sem a autorização dele. Eles não tiveram autorização de Deus para sair. A ordem de Deus não era para sair, porque se a ordem de Deus fosse para sair, demais famílias tinham saído. Concorda comigo? Demais famílias tinham saído. Mas tudo que acontece debaixo da terra, nos diz Eclesiastes, existe para um propósito. Tem tempo para tudo: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de criar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de... para toda e qualquer situação. Quando Noemi ouve que Deus visitou o seu povo lá na terra onde ela nunca deveria ter saído, lá em Belém, terra do pão, o que ela faz? Ela decide voltar. Mas agora tinha um grande problema. Ela não estava só, apesar de estar só pela questão matrimonial, porque seu marido tinha morrido. Ela tinha agora duas noras, que também eram viúvas, ou seja, 3 viúvas. Então qual foi o conselho de Noemi para essas suas noras viúvas? Voltem para o seu povo, voltem para as suas casas. Entre outras palavras, quer dizer, talvez lá vocês encontrem homens que vão sustentá-las, que vão cuidar de vocês. E as suas noras continuaram acompanhando ela. Não, nós iremos contigo, aquela coisa toda. E a Noemi falou: mas vocês ainda não entenderam que eu já sou avançada em idades, na linguagem coloquial, velha, e eu não tenho marido, e mesmo que eu conseguisse casar hoje, eu não iria dar filhos, e mesmo que eu desse filhos, vocês esperariam esses filhos crescerem para vocês casarem com eles? Óbvio que não. Então volte para o seu povo, porque o Senhor tem pesado a sua mão. Noemi entendeu que o que ela estava passando era fruto da decisão que eles tinham tomado. Entende? Então nós temos que tomar cuidado com toda e qualquer decisão que nós venhamos a tomar, porque cada decisão tem o seu peso e tem a sua medida. Dependendo da decisão que eu tomar, eu posso colocar em risco a minha casa, além da minha vida. E eu, sendo homem, como responsável sacerdote da minha casa, eu posso pôr em risco a vida da minha esposa, a vida das minhas filhas, a vida dos meus descendentes que ainda nem sequer nasceram. Observa que agora ela teve a decisão de voltar. Do verso de número 8 até o verso de número 13, talvez uma das mais histórias lindas de amor da Bíblia, é óbvio, tirando a história de Jesus Cristo correndo na cruz do Calvário, mas de companheirismo, de amizade, de sinceridade, está nesse texto. A partir do verso número 8, nós temos uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Esse discurso todo, em que Noemi estava tentando convencer de que elas deveriam voltar.
verso de número 14, órfã cai em si e se despede da sua sogra e volta para o seu povo. E aí Noemi volta de novo, novamente com o discurso, está vendo? A sua cunhada, né? A sua cunhada voltou. Faça a mesma coisa. Viu? Ela tomou uma ótima decisão. Noemi apela novamente para que Ruth volte. Mas, para sua surpresa, eu acredito que Noemi ficou surpresa, porque, ao meu ver, ela imaginava que Ruth faria da mesma forma, que voltaria ao seu povo, ao seu Deus. Mas a resposta dela foi bem diferente. Disse, porém, Ruth: não me iste para que te deixe. Ou seja, em outras palavras, nunca me peça isso para te deixar e me afastar de ti. Porque, olha isso aqui, gente. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares a cabeça, ou pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, no verso de número 16, no capítulo 1, eu enxergo aqui uma conversão sem apelo. Normalmente, nós conseguimos enxergar as pessoas se convertendo pelo apelo que a gente faz, né? Quem quer aceitar Jesus? Quem recebe Jesus essa noite? Quem quer uma mudança de vida, né? É feito um apelo, é feito um convite. O convite de Ruth, de Noemi, era para que elas voltassem. A primeira voltou, 50% da meta estava concluída. E a segunda? A segunda deu uma chapuletada. Ela disse: nunca me peças para te deixar. Onde quer que fores, eu irei. Se Noemi fosse para a morte, Ruth iria? Eu acho que sim. Sim. Fidelidade. Onde quer que reclinares ou pousares à noite a cabeça, também pousarei. Aí ela faz uma confissão mais convincente. O teu povo é o meu povo. Mas ela conhecia o povo? E o teu Deus é o meu Deus. Mas ela conhecia o Deus verdadeiro? Passou a conhecer pelo testemunho de Noemi. O texto não está escrito, óbvio, mas o que dá a entender é isso. Então, a gente vê aqui uma confissão de fidelidade, uma confissão, né, de uma pessoa realmente que está disposta a fazer aquela atitude. Observem vocês que, meu Deus, eu não estou vendo, que Noemi está voltando para o seu povo, certamente para o meio dos seus. Lá ela teria parentes próximos, parentes não tão próximos assim, pessoas conhecidas de quando ela saiu, né? Porém, para Ruth iria ser uma nova vida, iria ser tudo novo. Observa que ela não tinha mais esposa, ela não tinha sogro, ela estava indo no escuro para uma terra que ela não conhecia, uma terra longínqua, para viver uma vida que ela sabia, não fazia ideia de como seria essa vida. Mas a fidelidade dela, a fidelidade dessa mulher para com a sua sogra, ela é recompensada. Nós iremos observar ao longo desses capítulos o quão essa decisão pesou a favor tanto de Ruth como de Noemi. Como eu disse, uma decisão errada levou a eles a saírem da presença de Deus para uma terra distante, onde se adoravam outros deuses, e por consequência disso veio a morte. Os filhos contraíram matrimônio com mulheres que não eram do povo de Deus, em seguida morreram também. Ou seja, a mulher que saiu com seu esposo e 2 filhos, agora ela volta com a nora. O povo começa a observar aquela coisa, né? Mas antes disso, deixa eu pontuar. A resposta de Ruth nos fala de
Vocês conseguem enxergar isso? Uma pessoa que não abandona fácil. A órfã no segundo discurso, no primeiro discurso não, ainda ela estava junto, né? E aí, Noemi solta um novo discurso. E aí, órfã começa a chorar, beija sua sogra e volta para a sua terra. Então, a gente aprende aqui que ela não abandonou, ela tomou uma decisão de seguir. Então, aqui ela teve um encontro com Deus. Além da decisão de seguir a sua sogra, ela tomou a decisão de que o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Nós vemos aqui uma lição de lealdade, sim ou não? Ela foi leal, não foi? Então, nós precisamos nos espelhar. Tem tantos exemplos aqui, ó. Nós temos exemplo de coragem, sim ou não? Você iria para uma terra distante, sem conhecer ninguém, sem saber quantos quilômetros você andaria, só para não abandonar a sua sogra? Diferente de Abraão, né? E quando Deus falou para ele: sai da sua terra, ó filho meu, e vá para um local que eu te mostrarei. Sim. É muita fé, né? É muita fé. Mas ainda assim, Abraão não obedeceu 100%, né? Quando Deus fala para ele: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, ele levou quem? O sobrinho. Deu confusão depois ou não deu? Os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló, que precisavam se separar. Foi daí que Ló escolheu os campos bonitos lá de Sodoma e Gomorra, e Abraão seguiu para outra parte. Ou seja, uma decisão errada de levar o seu sobrinho ocasionou na morte da mulher de Ló. Morte, né? Ela viu a estátua, não tinha mais vida. Aqui nós temos também uma outra lição que nós aprendemos, uma lição de confissão. Ela confessou ou não? Ela fez uma confissão ou não? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Confissão. Então, mais um exemplo aqui de que ela se converteu. E conversão. Por que conversão? Aqui conversão no sentido literal. Ela deixou a sua casa, o seu povo, e seguiu a sua sogra. Convergiu. Ela seguiu na direção contrária de qualquer um de nós faríamos. Eu não sei se eu deixaria a minha terra para viver numa terra distante, sem conhecer ninguém, uma mulher viúva. Provavelmente Noemi era pobre, não deve ter sobrado nada. E morreu o esposo, morreu os filhos. Naquela época, praticamente os homens que traziam sustento para casa. Agora, uma lição de conversão. E eu também escrevi aqui uma lição de intensidade, porque no verso 17 ela finaliza dizendo assim: me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, ela disse: não tem jeito, você pode falar o que você quiser, se Deus quiser me levar, essa vai ser a única coisa que vai me fazer separar de ti. Determinada, né? Corajosa, gente. É muito corajosa para fazer isso. Então, a intensidade com que ela fala isso. Ela não só queria dizer que ela estaria com a sogra, mas de uma forma intensa. Ou seja, se não acontecer nada comigo, somente a morte vai me separar de ti. Não adianta você falar nada, eu vou contigo. Qualquer lugar. Vamos junto misturar. E assim ela foi. No verso 17 tem isso aí. E no verso 18, olha só, olha que coisa maravilhosa que Noemi responde: vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Ruth não falou mais, não adiantava. No segundo discurso, a órfã voltou, mas a Ruth não, porque a Ruth estava determinada. Aí o verso 19 fala assim: assim pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi?
saíram com fazendas, levaram suas coisas, eles foram de mudança, como se estivesse mudando de país. Como se estivesse, não, mudaram de país. Só que eles saíram com posse, saiu uma família completa, e voltou uma família completa, porque agora voltou duas viúvas. E aqui começa um novo cenário, a vergonha do retorno. Quando nós saímos da presença de Deus, obviamente sem a direção de Deus, nós sentimos vergonha de voltar ao estado inicial. Ela falou aqui alguma coisa, que quando o homem peca, o homem se envergonha. Falou de Adão, que Adão se escondeu. Falou, disse aqui nos ensinos. Adão sabia que todo dia, aquele horário, ele tinha um encontro marcado com Deus. Até então, antes de pecar, Adão nunca tinha faltado no encontro. Obviamente, se Adão estava no encontro, porque Deus estava no encontro. Mas no dia que pecou, que Deus desceu para visitar o homem, na sua conversa do dia, o homem se relacionava com Deus, igual eu estou falando exatamente com vocês aqui. Adão faltou ao encontro. Mas por que Adão faltou ao encontro? Ele estava com vergonha de seu erro. Exatamente isso. E é exatamente o contrário que nós temos que fazer. Então, desde então, até o pecado de Adão, até os dias atuais, nós sempre fugimos da culpa, de assumirmos a responsabilidade pelo que fizemos, pela decisão que fizemos. Então, assim como Adão lá, assim como o Ruth aqui, entre tantos exemplos bíblicos nós temos, ela teve essa vergonha. Por quê? Porque ela voltou pior do que foi. A vantagem que ela tinha agora é que ela tinha ao seu lado alguém que ela podia confiar, alguém que era fiel, alguém que era leal, que provavelmente não a abandonaria. Mas uma mulher sem marido naquela época era tida como vergonha. Como que ela ia sustentar? Existia uma lei em Israel que órfãos e viúvas podiam ir ao campo, mas pegariam somente aquilo que sobejasse, aquilo que caía das plantações, do trigo, da cevada. E se vocês observarem no texto que nós lemos, no último verso do capítulo número 1, 22, lá no finalzinho, que diz que quando elas chegaram em Belém, no princípio da cega das cevadas, princípio, então elas chegaram numa estação boa, era o princípio da cega da cevada. A cega é a hora da colheita. E agora ela fala para suas amigas, quando começaram a comentar: é isso mesmo que eu estou vendo ali? Não é Noemi? Vem aqui, fulano de tal, cicrano. Não é Noemi que está voltando ali? Aí ela brada de longe e fala assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga, eu estou amargurada, porque o Senhor se voltou contra mim. Então ela acaba mudando, Vocês lembram da passagem lá dos filhos de Israel, que tiveram sede, e quando chegaram para beber a água de Mara, não conseguiram beber, porque eram águas amargas? Então, por isso que ela falou que o nome dela deveria se chamar Mara, porque ela estava amarga, amargurada de espírito, Então, tudo na Bíblia, todo nome, todo significado tem um sentido. E interessante que agora ela volta para a terra do pão, exatamente no princípio da colheita de cevada. Óbvio que no próximo capítulo essa história ela vai começar a tomar um novo rumo, uma nova direção. Por quê? Porque agora Noemi decidiu voltar ao lugar de onde nunca
deveria ter saído. E uma coisa é certa: assim como o filho pródigo, que saiu da casa do seu pai, pedindo a sua herança de forma ilegal, porque a herança ela só é direito quando o pai morre. O pai estava vivo e ele requereu a herança e o pai não negou, mas ele foi e arrebentou a cara. E quando voltou, a Bíblia fala que todos os dias o pai estava à espera do filho. Sim, provavelmente sim. Se o filho, quando o pai morreu, estava vivo, ele já herdaria a herança. A herança vem de herdade. Então, assim como o pai do filho pródigo estava pronto, todos os dias esperando seu filho, o nosso Deus está pronto todos os dias para nos abraçar. Você acredita nisso? Então, independente da decisão que você tomou, quer seja ela de cunho material, quer seja ela de cunho espiritual, quer seja ela de cunho familiar, financeiro, secular, vida profissional, e essa decisão tenha te levado a caminhos que você nunca imaginou trilhar, porque você saiu da casa do pão, você saiu da direção correta, você saiu da provisão, buscando os seus próprios interesses, suas próprias vontades, fugir da situação para ver se conseguiria algo melhor. Eu não consigo enxergar uma vida melhor fora da casa do Pai. Está ruim, está difícil, mas é a casa do Pai. Assim como na arca. Na arca nós tínhamos animais de várias espécies. Era difícil estar na arca? Sim, porque tinha urinas, fezes, e era animal brigando, tinha que alimentar. Ou seja, o tempo que eles permaneceram na arca, eles permaneceram trabalhando, tinha que ter organização, porque ali tinha animal que fazia parte da cadeia alimentar do outro, tinha que estar separado, tinha que estar alimentando, e fezes, e aquele cheiro, e aquela confusão, e cada animal com o seu. Imagina aquele povo ali. Era difícil ou não era a vida na arca? Mas ainda assim, a arca era o sinônimo de segurança, de salvação. Ainda que fosse difícil, que fosse mal cheiroso, que fosse uma vida trabalhosa, a salvação estava dentro da arca. Fora da arca era perdição. Fora da arca era sinônimo de morte. E ela voltou, ela entendeu que tinha saído da direção, obviamente, por obediência ao seu esposo, porque ela foi acompanhar o esposo. A Bíblia fala de Elimelec, saiu, um homem saiu, ou seja, sua mulher em obediência foi junto. E por conta da decisão dele, ela padeceu todas essas dificuldades, mas ela ficou sabendo que Deus tinha abençoado o seu povo, da qual ela fazia parte, apesar de estar em terra distante, ela fazia parte da promessa. Então ela voltou, e ela voltou numa época boa, bem no início da colheita do grão, que aqui a Bíblia trata como cevada. Então, o interessante que a gente aprende no capítulo de número 1 do livro de Ruth: o poder das nossas escolhas define o nosso estado. Sim ou não? O poder da minha escolha vai determinar o meu estado, independente que seja presente ou futuro, porque o passado já foi. Eu sou o resultado da decisão que eu tomei lá atrás. Hoje, o resultado da decisão que eu tomei lá. O meu passado eu consigo mudar? O meu presente eu consigo? Então, se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas. Então, eu tenho o poder de mudar o meu presente e o meu passado. Ainda que eu não enxergue, minhas filhas poderão alcançar, meus netos poderão alcançar. 50 netos, né? Uma vai ter 40, outra vai ter 10. Vão alcançar. Meus bisnetos alcançarão. Então, o poder da escolha, ele não é algo individual, é algo coletivo. Porque a bênção de Deus, ela é sacerdotal. A bênção de Deus, ela estende de geração a geração, até 1000 gerações. A bênção até 1000 gerações. Então vai alcançar os meus, ela vai alcançar. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos decidir. Se eu tenho dúvida, pode ser que Deus não esteja no negócio. Mas se eu tenho dúvida, pode ser que Deus esteja no negócio. Mas como que eu vou saber se Deus está ou não está? Pela palavra, pela busca,
decisão que você precisa tomar. Então, muitas coisas você tem que ponderar. Isso vai trazer a glória para Deus? Isso vai escandalizar o nome do Senhor? Isso vai ajudar, de uma certa forma, a mim e a minha família? Olha quantos pontos a gente pode pontuar. E a palavra máxima, a palavra magna, é a palavra de Deus. Ainda que Deus use alguém que vá até você, que coloque as mãos, Deus está dizendo assim, assim, assim e assim. A palavra do Senhor nos dá o direito de fazer prova de mim. Você pode pedir confirmação. Gideão não pediu? Quantas confirmações Gideão pediu? 2 ou 3, né? Mas, no mínimo 2. Senhor, que amanhã o campo esteja molhado de orvalho e o novilho de lã esteja seco. Aí no outro dia estava o orvalho todo molhado e a lã, o algodãozinho seco. Aí ele, não contente, falou assim: amanhã está diferente. Eu quero que o orvalho permaneça seco e o novilho, né, o algodãozinho, novilho? Não, algodão, né? O algodãozinho esteja extremamente molhado. No outro dia o campo estava extremamente seco. Quando ele pegou aquela lãzinha, apertou, extremamente molhado. Fez provas. Abraão fez prova do Senhor. Quando Deus falou assim: escapa-te para a tua vida, sai dessa terra que eu vou destruir. Aí Abraão: Senhor, mas não tem 40 justos. Eu sou com 40 ou com 50, não lembro agora. E ele foi diminuindo. Não tem 35, não tem 30, Deus não tem 30, não tem 25, não tem 25, não tem 20, não tem 20, não tem 15, não tem 15. Abraão foi diminuindo. Deus falou assim: não existe justo nessa terra, por isso que eu vou destruir com fogo, porque o fogo traz purificação. Deixa eu falar que eu vou desbandando para outras coisas. Os irmãos estão entendendo aí? Quem não está entendendo, levanta o dedão que a gente explica de novo. Então o poder das escolhas determina onde nós iremos chegar, determina o futuro de nossa família, determina o futuro de uma nação. Olha o poder da decisão na vida de Salomão. Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Foi o homem mais sábio ou não foi? Sim ou não? Poder da decisão. Ele poderia escolher qualquer outra coisa. É verdade ou não é? Só que ele era um homem que já tinha uma certa visão diferenciada. Então ele pediu sabedoria. A sabedoria, a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria humana é uma sabedoria vã, uma sabedoria sem equidade, é uma sabedoria que vai mais pelo caminho da lógica. A sabedoria divina não. Ela é uma sabedoria justa, uma sabedoria diferenciada. E, como eu disse antes, no verso 22, que é o que finaliza esse capítulo, ela retornou exatamente no início da colheita da cevada. E peço que vocês fiquem bem atentos, porque no capítulo 2 tem outra história muito boa para a gente aprender. O livro de Ruth são 4 capítulos apenas, mas que tem uma lição incrível. Ele fala do amor da nora com a sogra, ela fala da decisão, ele fala de escolhas, fala de arrependimento também. Porque se eu tomei uma decisão errada, a única forma de remediar isso é me arrependendo. E quando eu me arrependo, eu volto ao estado inicial. Foi o que aconteceu com Noemi, não? Ela voltou ao estado inicial. Só que agora é diferente. Porque no ponto 0, ela estava com sua família, mesmo que passando fome, mas a família completa. Quando ela volta a estaca da onde ela saiu, na etapa de número 2, ela já não está mais com o marido nem com os filhos, mas como uma escudeira fiel. E agora Deus tinha visitado o povo, tanto é que eles estavam colhendo.
Imagine se eles estavam colhendo porque eles já tinham plantado, eles já tinham regado, eles já tinham cuidado da terra, esperando o momento agora de colheita. Então ela volta no momento fato agora, concorda? Ela saiu, a terra estava passando uma crise de fome, agora ela volta com uma certa fartura. Eles estavam colhendo. Se eles estavam colhendo, porque tinham algo para colher. Então, capítulo 2, nós vamos aprender bastante coisas aqui. Dentro da ótica que eu consegui enxergar alguns insights, algumas coisas que o Senhor foi me passando, eu fui anotando, fui escrevendo, e até 2024 a gente termina. É um capítulo curtinho, a gente termina logo. Mas vamos aprender coisas incríveis neste livro. Os irmãos entenderam? Tem alguma coisa aí que precisa repetir para anotar? Que os irmãos querem fazer um resumo do que aprenderam? Não entendi? Se você pode parar? Que bênção! O Senhor tem nos dado